Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, espero que esteja todo mundo mais calmo de ontem. Eu sei que ontem foi um dia bem puxado, um dia bem ansioso para muita gente. Então hoje vamos dar uma relaxada, vamos ouvir uma história um pouco mais tranquila. Uma história sobre coisas que acontecem no dia a dia. Então assim, uma história para vocês ouvirem e curtirem mesmo, tá bom? Bem relaxados. Só tem um detalhe. A história de hoje é baseada em fatos reais. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Perdoe-me, eu nunca sei por onde começar a contar uma história. Eu nunca fui um bom contador de histórias e eu tendo a incluir informações inúteis e pular boas partes. Então vou fazer o melhor para fazer justiça a essa história. Levando em consideração que isso aconteceu comigo e com aquelas pessoas que eu amo, lógico. Isso mudou a gente para sempre. Mas vamos pra história, tá bom? Eu nunca pensei muito nisso. Eu tinha a impressão de que todo mundo tinha as habilidades, vamos dizer assim, que eu tenho. Eu tava lendo um artigo em uma revista adolescente sobre uma amada estrela pop e de repente uma imagem me veio à mente de uma garota suja com cabelos escuros, desengrenhados, em pânico com o artigo sendo concluído a tempo de ser publicado. É claro que eu não tenho como verificar se esse flash ou a visão ou o que quer que seja realmente aconteceu ou se era a aparência da pessoa que escreveu aquilo. Mas mesmo assim, pra mim, sempre foi assustador. Também eu saber qual é a próxima música que vai tocar no rádio. E até cantarolar uma música em particular e ligar o rádio e ver que ela tá tocando. Às vezes exatamente onde eu parei de cantar. Mesmo agora, como um cético habitual, eu tô disposto a argumentar que as estações de rádio só tocam cerca de umas 10 músicas diferentes durante o dia todo. Mas novamente, isso tudo ainda é muito assustador pra mim. Parte da razão pela qual eu sempre pensei que isso era comum era porque eu frequentemente achava pessoas como eu, sabe? O guitarrista da minha antiga banda, que dizia ser capaz de ouvir os pensamentos das pessoas. A filha, que disse que podia ver auras. O Chan, meu amigo, que me vendeu minha casa, que às vezes pode sentir os mortos e ajudar eles a passar pra vida após a morte, sei lá. Meu amigo de mais de 10 anos, o Charles, que sempre sabe que alguém está prestes a ligar pra ele antes mesmo do telefone tocar. E tem outras coisas também, como minhas próprias experiências. Eu tenho uma amiga também, uma velha amiga, né, a Sarah, que vê umas sombras negras em torno das pessoas e que ela diz que desejam prejudicar os outros. Uma ex-colega de trabalho, também chamada Tasha, que às vezes tinha que queimar sálvia na casa dela para impedir que algo jogasse pratos da cozinha à noite. E por último, mas não menos importante, o meu marido. Quando criança, ele subiu as escadas de casa, na casa que ele morava quando era pequeno, para encontrar um homem vestido com uniforme militar e um ponto vermelho, um buraco de sangue na testa. Ele simplesmente disse: "Não faça isso." Claro que ele ficou apavorado, né? Mas ele esqueceu depois de um tempo. Mas um dia, quando ele tinha 18 anos, ele se olhou no espelho enquanto escovava o dente e percebeu que o cara na escada, o cara que estava olhando para ele, era ele mesmo. E naquele ano ele abandonou o exército, ele não quis mais saber disso. Lógico, né? Quem não ficaria? Mas à medida que eu cresci e saí pelo mundo, eu descobri que eu realmente sou meio estranho. O Chan me disse que raramente encontra pessoas como a gente. Eu receio estar mais uma vez acrescentando informação demais para a história. Talvez eu sinta a necessidade de defender minha experiência, já que eu posso ouvir os céticos agora. Eu sou um cético. Eu tentei explicar tudo isso, mas eu sou um cético. Eu queria conseguir poder dizer o quanto eu não acredito nessas coisas. E já que eu não posso falar pelos outros, eu posso presumir que todos aqueles meus amigos estão inventando tudo isso. E tá tudo bem por mim. Mas ano passado aconteceu uma coisa que mudou tudo, sabe? E eu vou contar pra vocês agora. Essas minhas habilidades diminuíram à medida que eu envelheci. Ou aprendi a ignorar elas, não sei. Mas depois que eu adotei meu filho, as coisas aumentaram muito rapidamente. Ele era e ainda é um dorminhoco horrível. Então seria o primeiro a dizer que estava exausto dos primeiros 6 meses com ele. A privação de sono pode fazer algumas coisas malucas com a tua cabeça, mas isso não explica tudo. Uma noite, por volta da meia-noite, eu acordei
E a luz do quarto estava fraca. Eu pude ver os roupões de banho pendurados atrás da porta do meu quarto. Mas aquilo tinha um significado especial. Aquilo significava que a nossa porta estava fechada. E a gente nunca fechava a porta do nosso quarto à noite. Na época a gente não tinha babá eletrônica, então era uma regra estrita, vamos dizer assim, uma regra que a gente não combinou. Era sempre deixar a porta aberta. Então eu estava confuso. Mas quando eu vi os gritos do meu filho, eu acordei na hora. Saltei da cama e rosnei pro meu marido. Por que você fechou a porta? Ele, meio grogue, disse que não tinha feito isso. Irritado, eu abri a porta e atravessei o corredor até o quarto do bebê. Inclinei-me sobre seu berço e procurei por sua chupeta. O tempo todo calando suavemente e tentando acalmá-lo. Foi quando eu ouvi. Do lado do meu ouvido estava o ursinho, que fazia sons para bebês dormirem. Eu tinha desligado aquilo às 8 da noite. Não estava ajudando meu filho a dormir, estava ficando irritante ter que redefinir constantemente o time para desligar. Se você não girar novamente na posição desligado e esperar o suficiente antes de ligá-lo novamente, nenhum som vai sair. Se você girar o botão muito rápido, nenhum som sai. Então eu simplesmente cansei de ligar aquela coisa e deixei de lado. Coloquei lá para ninguém mexer mais. Agora, deixa eu ser claro. Meu filho na época tinha 4 meses de idade. Ele não estava tentando ficar em pé. Ele tinha as habilidades motoras para malmente arrancar sua própria chupeta. A ideia dele em pé, alcançando as costas do ursinho pelas grades do berço, e no escuro, mas perfeitamente ligando o urso e fazendo o som sair, é francamente impossível. É como algo saído daquele estúpido filme Bebês Geniais. Eu não consegui explicar. Um urso novinho em folha, ele tinha acabado de ser comprado. As pilhas estavam novinhas. Ele nunca tinha se ligado antes. E não poderia ter se ligado sozinho. Mas nesse momento ele estava zumbindo do lado do meu ouvido. O nosso filho dormiu na nossa cama pelo resto da noite. De manhã eu liguei pro meu amigo Sean, aquele que podia sentir os mortos. E eu passei a noite inteira tentando entender como minha porta havia se fechado. Como o urso pode se ligar de novo. Eu continuei relutante, chegando à mesma conclusão. Eu estava desesperado por uma resposta. Sean disse que poderia vir em alguns dias. Enquanto isso, era para eu dizer a quem quer que estivesse na casa para deixar a gente em paz. Os dias seguintes foram bem difíceis. Noites sem dormir e longos dias de sentimento se seguiram em minha própria casa. Eu estava com medo. Eu estava confuso, eu não sabia o que fazer. Eu estava me sentindo um trouxa de ficar dizendo pro vazio para me deixar em paz. Eu estava olhando pro quarto vazio e falando, me deixe em paz. Bom, à medida que a visita do Sean se aproximava, a atividade na casa aumentava. Eu não lembro muito bem tudo o que era, mas eu lembro que a cortina do chuveiro fazia um barulho estranho, parecia que alguém estava abrindo. Batidas na parede da sala. Meu bebê chorando e olhando para algo logo atrás de mim, bem em cima do meu ombro. O Sean chegou. Ele fez um ritual usando um cristal para se comunicar com o espírito. O Sean me disse que o espírito era de um velho triste. Ele tinha visto eu e meu bebê em algum lugar e se apegou a gente. Ele ficou no quarto do bebê, mas ele gostava mais do meu quarto. Sean perguntou se ele queria nos prejudicar, se ele queria acordar o bebê, e ambos foram respondidos balançando o cristal para dizer não. Mas ele disse sim, quando a gente perguntou sobre a porta fechada e o ursinho se ligando sozinho. O Sean ajudou ele a ir em frente, sei lá, fez a passagem. E eu vi tudo aquilo até o cristal parou de girar sozinho. Então o Sean foi embora. Naquele momento a gente investiu numa babá eletrônica, sabe? Aquela que fica monitorando o bebê o tempo todo. E teve uma noite particularmente difícil. A gente sentou no quarto escuro do nosso filho e a gente estava olhando para o monitor para ver se ele se mexia depois que o colocamos no chão. Eu não me lembro inteiramente por que ou o que esperávamos realizar com isso. Eu sei que a gente estava cansado. Cuidar de um bebê não é fácil. Então, no instante, as coisas foram de calmas até perturbadoras. Alguma coisa começou a voar sobre o berço a mais ou menos 60 centímetros de altura, bem pertinho da gente, quase a 30 centímetros de onde a gente estava. Algo apareceu no monitor por apenas 1 segundo. E a gente estava lá por, sei lá, uns 40 minutos, quase 1 hora, e a gente sabia que não tinha inseto, nem mosca, nem nada lá dentro. E mais, o que estava aparecendo no monitor não tinha asa. Não tinha nada fisicamente lá ou alguma explicação para dizer o que diabos tinha acabado de aparecer na tela.
Apenas uma bola branca no monitor de visão noturna, voando em cima da cama do meu filho. O que eu ia fazer? Eu saí de lá chorando com meu filho no braço. Por que diabo? Por que aquilo estava acontecendo de novo? O Sean, eu liguei pra ele, né? Falei que precisava dele de novo aqui comigo. E ele veio na noite seguinte. Eu não me lembro muito bem da visita. Eu lembro principalmente de estar com raiva e confuso. Sean disse que dessa vez era uma jovem que faleceu antes que ela pudesse ter um bebê. Ela adorava bebês e estava triste porque ela nunca teve a chance de engravidar. Eu, claro, deveria ter me sentido mal por ela, mas... mas eu estava apavorado. Esses eventos não estavam só afetando negativamente as nossas vidas, mas estavam me fazendo questionar tudo que eu tinha como verdade sobre o mundo. Então, Sean teve que me sentar e explicar algumas coisas. Ele olhou para mim, nos meus olhos, e disse que eu era o que as pessoas chamavam de farol. Assim como os faróis guiam os marinheiros à terra, eu era um farol de luz para os espíritos que se perdem entre os mundos. Eu sou alguém que vai notá-los e dar alguma legitimidade ao seu estado confuso de existência. Eu vou ouvir eles baterem nas minhas paredes e saber que são eles. Eles não estão se ligando a mim por maldade, eles só querem alguém para ajudar eles, sabe? Eu insisti que não queria nada com eles. Shea entendeu, mas ele disse que eu só podia ignorar isso até certo ponto, pois sempre haveria pelo menos um pouco de luz emanando de mim. Entenda, eu não conto essa história pra ninguém. E tô até contando anonimamente, na esperança de que ninguém jamais atribua a minha pessoa. Mas eu conto porque algo aconteceu recentemente e eu decidi que a história deveria ser contada. Esses tipos de experiência não aconteciam comigo antes da adoção. Coisas engraçadas aconteceram, tá bom, não vou mentir. Como adivinhar corretamente a música que estava tocando no rádio, ou até mesmo me cercar de pessoas que tinham habilidades únicas. Mas, pelo que eu sei, eu nunca recebi visita de espíritos. Eu nunca tive que dizer a entidades invisíveis para me deixarem em paz antes. Foi só quando meu filho chegou que essas coisas começaram a acontecer em nossa casa. E finalmente, foi quando eu percebi. Como seu pai, eu devo protegê-lo. Porque eu não sou o farol. Ele que é.